E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Irmãos, nós vamos ler Hebreus 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Pai amado, eu rogo que o Senhor nos ajude mais uma vez na exposição desta pequena palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode sentar. Eu quero falar apenas em poucas palavras sobre a Bíblia se tornou nova. Agora, a palavra é viva, é eficaz, a palavra é perfeita, a palavra não precisa de mudança. E o verdadeiro intérprete da palavra de Deus sempre foi um profeta. E um profeta não contradiz. Por isso nós temos aí a Bíblia escrita sem contradição. Há contradição na mente das pessoas, na interpretação das pessoas. Por isso forma várias divisões, tudo com a mesma Bíblia. Assim como na mensagem. A mensagem é perfeita, mas se toma a mensagem, faz várias divisões dentro da mensagem. Mas a mensagem em si, ela continua sendo perfeita. Os homens podem olhar e ver defeito, mas se você tiver os olhos proféticos para olhar ali, porque você é da família de um profeta. Quem não é da família de um profeta não tem olhos proféticos. Isto é, não vê como o profeta vê. E nós, pela graça de Deus, somos da família do profeta. A família espiritual. Nós não somos da família natural, da família espiritual. A natural, muitas vezes,
não são nem contadas. O Israel natural não é contado. Você vai ver o Israel espiritual. E aqui é tempo de nós percebermos que a Bíblia, porque a Bíblia se tornou nova. Eu não quero ler tudo que tem aqui, que seria mais mensagens, mas apenas um tópico aqui o suficiente para nós podermos ver. Não tem outro lugar para a Bíblia ser uma nova Bíblia. E uma nova Bíblia não quer dizer que tem coisas nela mudadas, mas que tem coisas que não entendíamos dentro dela, que aí nos foi revelada, porque tivemos um profeta para esse fim. Amém. Escuta o parágrafo 36 da Festa das Trombetas. Mombran diz: imediatamente após aquilo, os anjos do Senhor apareceram, e ali foi para falar sobre os 7 selos. E eu tinha que voltar aqui, a Jeffersonville, e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Mas se os irmãos notaram, aquilo que foi inspirado pelo irmão Branham, que o irmão Branham disse que Deus deu para ele, por inspiração, é exatamente o que ficou para trás, que as pessoas não puderam entender. Porque foi revelado dentro dos 7 selos, mas era inspirado. E com aquela inspiração que teve o irmão Branham, o povo não subiu à altura daquela inspiração. Por isso eles não entenderam. Aí vamos continuando com a Bíblia Velha. E muitas vezes a Bíblia Velha, com ensinamento de dogmas, de denominações, porque toma a Bíblia Velha sem a revelação, eles não passam do batismo falando Pai, Filho e Espírito Santo. E esse é um batismo que nem é dentro da Bíblia Velha. Aquilo ali tinha que ter revelação também para entender que Pai, Filho e Espírito Santo era o Senhor Jesus Cristo. E quem podia entender era uma pessoa que não parecia ser convertida. Porque o próprio Jesus falou para Pedro: quando te converteres, confirma teus irmãos. Então, passou tempo dentro daquele ministério de Jesus e Pedro não era convertido. É por isso que ele sacava da espada. Sempre a gente, quando não é convertido, a gente vai pela força, saca a espada, quer meter o braço, quer enforcar, quer fazer alguma coisa. E Pedro sacou da espada. E Jesus mandou ele guardar aquela espada. Que aquele que fere com ferro será ferido. Então, ele não tinha conversão ainda. 3 anos no ministério de Jesus e não era convertido. Não te admires de nós ficarmos aí muitas vezes 30 anos dentro da igreja e não ser convertido. Porque no ministério de Deus na terra, era o próprio Deus na terra, encarnado. Ele teve discípulos que não tinham sido convertidos. Ele teve uma escolha de 70 pregadores que não sobrou nada. Ele prega, manda pregar, ele envia e descarta. Então nós não desejamos ser um tipo de pregador desse jeito, nem de membro desse jeito, que Deus nos chama do mundo, muda a nossa vida, tira alguns defeitos, porque Deus só pode tirar os defeitos que nós deixarmos Ele tirar. Deus não tira nada à força, Deus não arranca esse mal de nós à força, mas se nós dedicamos a Ele e entendemos que somos fracos, então podemos chegar a Ele e pedir
sua misericórdia, Ele estende a mão e tira aquele mal de nós. E muitas vezes nós ficamos na igreja a vida inteira e não somos mudados. Como Pedro ficou 3 anos e não foi mudado. Tudo era feito na força, era no grito que era feito. Mas quando foi no Pentecostes, você vai ver que ali Pedro tinha convertido. Foi o que Jesus tinha dito para ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. Aí ele, convertido, pôde confirmar. Quer dizer, um pastor convertido pode confirmar os membros. Um pai convertido pode confirmar a família. Uma esposa convertida pode confirmar os filhos, pode ensinar, cuidar, como as mães do Novo e do Velho Testamento fizeram, como Lloyd, Eunice, como Sara e outras que puderam cuidar de seus filhos. Mas porque são pessoas que primeiro elas foram mudadas. E sendo mudadas, agora pode confirmar as outras. Elas foram convertidas. E sendo convertidas, você sabe, converter é você mudar de direção. Você estava fazendo aquilo e agora a palavra veio, mudou a direção. Você já não caminha mais para lá, você mudou a direção. Porque você converteu. Você mudou de direção, mudou de vida. Isso foi o que aconteceu com Pedro. Isso é o que tem que acontecer conosco. Isto acontece quando os crentes que lêem a Bíblia e sabe que esta Bíblia é a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é real, ela é verdadeira. Você está seguindo esta palavra que mostra que Jesus Cristo é a palavra. E o seu nome é Jesus Cristo. Eu não queria entrar nessas coisas agora. E o seu nome é Jesus Cristo. Depois ele mesmo diz: e o meu novo nome. Não apenas Jesus Cristo, mas também o novo nome. Ele ia colocar sobre o vencedor. Eu darei ao vencedor isto. Então nós estamos tomando coisas de uma nova Bíblia, isto é, a Bíblia revelada. Porque você caminha, como qualquer igreja caminha, batiza falando Pai, Filho e Espírito Santo, e acha que é verdade, que aquilo é certo, mesmo não tendo uma pessoa na Bíblia que foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem uma, mas eles creem e não muda de opinião. Então, falta eles crerem ainda na Bíblia antiga, na Bíblia que ainda não foi nova. Nem nesta Bíblia antiga eles creem. Se eles crescem, arrependeriam de seus pecados e seriam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como eles não creem, então eles não podem arrepender. Eles não podem dizer amém ao que Pedro fez no dia de Pentecostes. Eles pensam que Pedro errou e que a Assembleia acertou. Eles pensam que Pedro errou e os outros demais pentecostais e igrejas nominais acertaram. Não, eles todos erraram. Quem acertou foi Pedro. Foi no dia do Espírito Santo que aquilo que não sabiam no tempo de Jesus, ficaram sabendo no tempo de São Pedro. Eles não sabiam no tempo de Jesus. Eles sabiam a ordenança para ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles não sabiam do nome de Jesus Cristo. Isso tinha um tempo para chegar à igreja. E não veio no tempo de Jesus, veio no tempo do Espírito Santo, no tempo de Pedro. Se você pudesse notar isto, que aquilo que não aconteceu no tempo do irmão Brana, tem que acontecer depois, no tempo do Espírito Santo. Olha para você ver, no tempo do irmão Brana,
você tem o Espírito Santo encarnado num homem. E Deus ainda proíbe dele dizer aquilo, porque o Espírito Santo faria a mesma coisa que fez nos dias de Pedro. Não pôde ser explicado claramente no tempo de Jesus, por isso ficou em mistério de Pai, Filho e Espírito Santo, mas quando chegou ali em Pedro, foi revelado. Pedro falou claramente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Por que Pedro não respondeu e não disse as mesmas palavras que Mateus escreveu em Mateus 28:19? Porque agora Pedro tinha revelação. Era uma nova ordem do Espírito. O povo precisava ver isto. Era uma nova ordem do Espírito, e o Espírito sempre está fazendo algo novo e a pessoa não percebe. Foi como Moisés atravessou o povo no mar. Mas Deus tinha uma nova ordem que não podia ser Moisés. Moisés podia mandar mensageiros para poder visitar a terra, e aqueles homens foram lá, 12 homens foram visitar a terra. Mas Moisés não podia fazer aquilo. Ele mandou os homens, mas ele mesmo não podia. Mas quando Deus vem com o ministério de Josué, aqui teve outra mudança. Não é atravessar o Mar Vermelho, porque se eles atravessassem o Mar Vermelho agora, eles voltariam para o Egito. Tem muita gente que está atravessando o mar de volta para as denominações, de volta para aquilo que não criam em profeta. Eles estão de volta. Nem no tempo dos judeus houve um homem para fazer isso. Eles tinham vontade, eles tinham desejo de comer tudo aquilo que estava no Egito, o pepino, o melão, eles tinham vontade de comer, e ali não tinha. A cebola, eles tinham vontade, e ali não tinha, mas não teve um homem para levá-los de volta. E por incrível que pareça, nesse tempo final, se encontra homens que já atravessaram o mar, saíram do Egito, atravessaram o mar, e depois lamenta que tem saudade das coisas do Egito, que era exatamente do nome de Jesus Cristo, porque eles não têm saudade da revelação, porque eles não entraram na revelação como precisavam, eles não foram convertidos. É por isso que a saudade, o desejo das coisas antigas. Quando nós somos convertidos, aquele desejo das coisas antigas sai de nós. Sai de nós. As tentações aparecem, mas aquilo não pode te vencer, porque você tem algo no lugar daquilo. Você tem Deus, a palavra, a revelação no lugar daquilo. Amém? Então aí você vê que Josué toma aqueles homens e atravessa o rio Jordão. Não tinha um homem para levá-los para o Egito de novo. Hoje está tendo pastores na mensagem que saíram das denominações, louvaram a Deus no deserto, juntamente com o profeta Brana, deram graças a Deus, aí começaram a murmurar. Falta isso, falta aquilo, falta aquilo outro. E o que esses pastores estão fazendo? Eles estão de volta ao Egito. Outra vez, nem no tempo de Israel existiu isso. O povo hoje é mais fraco, mais podre na fé, mais sem substância de crença, que qualquer coisa faz eles ter vontade do Egito, da denominação, e voltar para lá. E achar que eles estão fazendo uma grande coisa, quando eles estão com a Bíblia. Filho, a Bíblia está aqui, e nós, muitas vezes, não podemos conhecê-la como ela é. Deus tinha que mandar um profeta para isso. Se ele não tivesse mandado um profeta, você tem Bíblia, mas você tem facções. Você tem mensagem, mas você tem facções. Você precisava ter revelação e saber que esta Bíblia
ela é perfeita, ela é correta, ela é vindicada por Deus, mas ela tanto tem o nome de Deus, como tem o novo nome. E ela tanto tem o nome de Deus para a terra, como tem o novo nome de Deus para a terra. O novo nome não é no céu. O novo nome de Abraão, se você acompanha a Bíblia, o novo nome não foi no céu. O novo nome foi ali antes de Isaac vir. O novo nome é para nós agora, antes do rapto. Esse é um novo nome. Nós dependemos disso. Mas para poder saber do nome, nós precisamos de um profeta que veio e restaurou todas as coisas, e ele começou no batismo esta restauração, porque não tínhamos batismo restaurado, mas veio o profeta Elias e restaurou o batismo para nós. Mas depois de restaurar o batismo, ele veio para revelar os mistérios de Deus dentro das 7 eras da igreja, que estavam escondidos dentro dos 7 selos, e que só poderiam ser abertos, revelados no dia da voz do 7º anjo. Não no dia de Paulo, do 1º anjo. Paulo não sabia disso. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas nos dias do 7º mensageiro, a Bíblia é perfeita. Agora, ela se torna nova, por quê? Porque a própria Bíblia está dizendo que o mistério seria revelado nos dias do 7º. Então não adianta você procurar revelação nos dias do 5º, do 6º. Porque não é o que Deus disse. E quando Deus diz uma coisa, Ele cumpre a sua palavra. Por isso hoje nós temos, como diz o profeta, e eu tinha que voltar aqui para Jeffersonville e pregar os 7 selos. E ali, se alguma vez eu disse alguma coisa que foi inspirada, foi naquilo. Foi onde o anjo do Senhor nos encontrou. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia. A nova Bíblia não é como eles querem fazer aí, uma nova tradução da Bíblia. Não é isso. Que eles querem fazer mudança. Não é aqueles que querem fazer até uma nova Bíblia, porque eles querem uma Bíblia de acordo com os seus atos, com os seus feitos, com suas vontades, com suas paixões carnais. Eles querem fazer uma Bíblia porque essa daqui condena a minha vontade, minha paixão carnal. Eles querem fazer uma que favorece a nossa paixão carnal. Isso não adianta, isso é falso. Qualquer outra Bíblia nova, ela é falsa. Mas quando você vê a Bíblia através de um profeta, que ela se torna uma nova Bíblia, é totalmente diferente do que eles pensam. Ela não vai, de maneira alguma, facultar nada para nós. Ela continua da mesma maneira, mas trazendo para nós a revelação, a luz daquilo que não tínhamos antes. É só isso. Trazendo luz para que pudéssemos andar melhor nos caminhos do Senhor. Foi para isso que Deus mandou um profeta. Aí vem os 7 selos. Foi uma inspiração de Deus. E nessa inspiração, a Bíblia se tornou nova. Ó, irmãos, eu posso fechar todos esses livros, não pregar mais esses livros, mas se eu ler a Bíblia, eu já tenho ela nova. Eu já aceitei ela no coração, na vida. Você já aceitou ela em si. Ela é nova. Se eles nos tirassem ela continuava do jeito que ela é dentro de nós. Ela não perverteria de maneira alguma dentro de nós, porque nós já a temos escrita nas tábuas de carne do nosso coração. Isto é realidade. Eles podem fazer o que quiser. A Bíblia se tornou nova. Por que falamos em novo nome? Porque a Bíblia se tornou nova. Porque Deus tem novo nome.
Ele não tem só nome. Você sabe que ao nome de Jesus teria que prostrar todo mundo. E sabe quando isso tinha que acontecer? Quando os selos forem revelados. E cadê que o povo dobrou? Cadê que toda a língua dobrou e confessou que o Senhor é Deus? E o Senhor agora estava num outro corpo. O Senhor estava numa outra carne. Mas eles nunca vão admitir, porque eles creem que o que tem que vir agora é um homem chamado Jesus, mas não é. Era um homem com a mensagem de Jesus, a mensagem nova de Jesus, com a mensagem da nova Bíblia de Jesus. É isso que eles não conseguem ver. E está na Bíblia? Está na Bíblia tanto o nome, como está o novo nome. Você pode dizer, mas eu creio no nome. Talvez nem batizado no nome você é ainda. Você não teve um ministério que passou o mar. Porque quando você tem um ministério como o de Moisés, que atravessa o mar vermelho, você tem um ministério de batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e que os inimigos que te perseguiam, como o Egito, os egípcios, estava por trás de Israel, tudo boiando sobre as águas. Os inimigos estavam na praia, mortos na praia. E quando você tem uma mensagem, como a mensagem de Moisés, Bran, isto acontece, você atravessa o mar vermelho hoje e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você cumpre a palavra de Deus, que atravessou o mar. Mas guarde bem, isso não é tudo. Isso é primeiro passo da caminhada. Sair da denominação e ser batizado em nome de Jesus Cristo é o primeiro passo da caminhada. Aí você vai para o deserto, você é tentado, é provado, e nisso você cai. Quantos caíram e morreram? Mais de 2 milhões que deveria entrar na terra prometida, morreram tudo no deserto. Morreram no ministério de Moisés. Morreram no batismo de Moisés. Eles não puderam alcançar o batismo de Josué. Eles morreram no batismo de Moisés. Porque o batismo de Josué já era novo nome. Aquele anjo que Deus disse para Moisés que ia colocar na frente do povo, era exatamente o anjo que tinha o nome do Senhor. É exatamente agora que Deus veio com uma mensagem, e que o irmão Brana nos tirou do Egito com a mensagem de Moisés, de lei. Não faça isso, não faça aquilo, é proibido isso, é proibido aquilo. Agora diz o próprio irmão Brana que Josué significa graça. Agora a graça nos tomou e fez morrer a si mesmo. Isso é o que quer dizer passar pelo Rio Jordão. É fazer morrer sua natureza. É ter tudo novo. É ter os selos revelados. Oh, meus irmãos, isso aconteceu com o ministério de Josué no irmão Brana. É o ministério de Josué no irmão Brana, mas não podia entrar na terra prometida. Mas aquele ministério estava no profeta para que possamos atravessar. Hoje nós temos então o Espírito Santo, que era o Espírito de Deus que estava operando em Josué, que o irmão Brana chama ele também de Espírito Santo, e que Josué é mesmo que Jesus, Yeshua, é a mesma coisa. Então você vê que Deus numa carne e Deus em espírito num povo. Era Deus numa carne, operando através de Moisés. E agora Deus falou para eles, eu vou mandar um anjo, mas aquele que pecar contra ele será eliminado. Agora, você sabe que no tempo de Moisés, no tempo de Josué, aquilo ainda não foi eliminado.
Você sabe que no tempo de Jesus não foi. Aquele que pecou contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas o que pecar contra o Espírito Santo seria esse ministério, que o Espírito Santo começou no Pentecostes, para poder ajudar a igreja a levar esta mensagem e depois se encarnar. O Espírito Santo operou no Velho Testamento e veio e se encarnou em Jesus. E depois saiu e entrou na igreja no dia de Pentecostes. Não é você pensar que é um homem que morreu, o Espírito dele. Não, é o Espírito de Deus. É o Espírito Santo que saiu, operou nos dias de Brana e está operando depois que Brana partiu. Agora você vai vê-lo operar, que é o Espírito Santo operando, e quem pecar contra o Espírito Santo, que tem novo nome hoje. Naquele tempo, no tempo de Jesus, era tempo do nome, era perdoado. Mas quem pecar contra o Espírito Santo, que é o espaço do novo nome, diz, não será perdoado, nem neste século, nem no porvir. Mas Deus tem nos dado graça para poder ver esta Bíblia. Ela é uma nova Bíblia. Tudo novo, porque os selos foram revelados. E nós cremos. Amém. Pai, ajuda cada um de nós a permanecermos na sua palavra. Se permanecer na Bíblia sem a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, já é uma grande coisa, Senhor. E permanecer agora com a Bíblia e os selos, os trovões e o novo nome revelado, porque o Senhor manifestou já o novo nome. Não pôde revelar durante as eras, porque o Senhor não tinha se materializado num homem. Mas o Senhor diz que nos dias da voz do sétimo anjo, o Senhor faria isso, traria a revelação do mistério de Deus. O mistério de Deus que é Cristo, e era Cristo que estaria numa carne humana, e ele veio na carne de William Branham. Cristo, a unção, descendo sobre uma carne e nos dando vida através da palavra. A palavra é Cristo, a palavra é vida. Nós te damos graça, Pai, que esta palavra possa cortar a alma e o espírito de cada um de nós, juntas e medulas, e nos instruir, nos ensinar o que são os selos, o que são os trovões, o que é o novo nome, porque D-R-A-N-H-A-M é o nome de Deus, porque a H-A-M faz parte. O seu profeta diz, Abraão restaurado 45, mas agora, Bran significa perfeito, perfeição. Uma carta, irmão, lhe veio 28 e 29. Oh Deus, e quantas coisas mais que o Senhor tem deixado claro. Um gentil levaria o seu nome. Nós sabemos que Jesus não era gentil nem judeu. Ele era Deus, ele levou o nome. Mas agora um gentil levaria o seu nome. Não podia ser revelado e dito o seu novo nome, mas tinha que dizer numa forma escondida, levaria seu nome. Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria o seu nome. Obrigado, Pai, por esta oportunidade de ver e ter esta revelação, que o mundo não vai ter. O mundo não recebeu nem o nome de Jesus Cristo no batismo. Como eles vão entender novo nome, Senhor? Não vão entender. Eles não entenderão. O seu profeta diz, é assim diz o Senhor, eles não crerão. A mensagem ungidos dos últimos dias. E nós te damos graça por ver, por crer nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.